Meu nome é Fábio, eu sou assessor técnico do COSEMES de Santa Catarina, na área da atenção especializada, e em virtude da grande demanda já de algum tempo com relação às cirurgias plásticas e diretamente ligada também à consulta em cirurgia plástica, o COSEMES fez um levantamento, né, uma enquete junto aos municípios, para que a gente possa trabalhar esse assunto em Câmara Técnica de Gestão, porque é uma problemática apontada já de algum tempo, da falta de acesso dos pacientes, seja ele para a primeira consulta, né? Ou também para a questão de cirurgia plástica após algum outro tipo de cirurgia reparadora, né? Então, nós fizemos uma nota técnica. Quero passar para vocês aqui de maneira breve para que haja o entendimento de qual é o objetivo. Então, o objetivo, como está sendo passado, é de trabalhar esse assunto em Câmara Técnica. As áreas técnicas da Secretaria de Estado já foram também informadas com relação das situações que apareceram através dessa enquete que foi feita, né? Eu vou passar aqui de forma resumida, tá? Porque o parecer ele traz algumas informações e é interessante a gente passar o resumido, pelo menos, de cada situação. Então, com relação à enquete que foi feita, 118 municípios responderam os questionamentos que a gente fez, que seriam pertinentes para que a gente chegasse a uma conclusão. Isso dá em torno de 40% dos municípios, né, do estado. Então, nós temos o resultado aqui por região de saúde. A avaliação da consulta especializada, né, em cirurgia plástica, que eu acho que era o grande objetivo, todo mundo reclama da falta de acesso, encaminha a solicitação de pactuação e a solicitação não é muitas vezes aceita, né? Principalmente pelo HU, que hoje é uma unidade que ela talvez de algum tempo seria a referência no estado para esse tipo de consulta e esse tipo de cirurgia, mas tem outras condições aqui que a gente quer trazer à tona. Então foram feitas algumas perguntas aqui, se o município possui acesso na consulta especializada, em cirurgia plástica, se sim, se é pelo SUS, se é privado, se é por consórcio, se tem algum outro tipo de acesso, se não, se o acesso que ele possui é suficiente, sim ou não, se o acesso se é dentro da sua hoje região ou é fora. Então, nós fizemos alguns questionamentos assim, né? E tem aqui os resultados, né? Por exemplo, cerca de 60 municípios dos 118, né, que responderam, possuem acesso via SUS, e desses 118, 13 disseram que o acesso existe e é suficiente. Os outros 105 não comporta a demanda que existe dentro do município, né? Dos 56 dos 118 não possuem acesso a essa consulta. E os 118 aqui, na verdade, não é 119, 118 municípios, 71 são atendidos fora da sua região de residência, né? Da qual eles fazem parte. Então, outras perguntas foram feitas aqui também. Se o município possui paciente aguardando consulta em cirurgia plástica, se ele possui paciente aguardando cirurgia plástica que é derivado do serviço pós-bariátrica ou de algum outro tipo de serviço. Então, também tiveram aqui as suas respostas, que são de certo ponto também interessante, porque hoje nós temos o termo de compromisso da obesidade, né? Nós temos um plano da obesidade no estado, onde tem a referência lá para fazer essas cirurgias plásticas aí pós-serviço cirúrgico de reparação do peso, né? Então, tudo isso é trabalho para que a gente possa sentar junto com a equipe técnica da SES e encontrar um denominador comum para que todos possam acessar essas consultas ou as cirurgias da qual realmente precisam e já foram derivadas de algum outro tipo de procedimento, né? Então, aqui nós temos os hospitais, né?
da qual a cirurgia foi realizada, os hospitais apontados pela enquete. Então, ó, eu fiz cirurgia lá bariátrica, fiz algum tipo de cirurgia lá, é preciso de cirurgia plástica que derivou essa cirurgia que eu fiz e não consigo mais acesso. Digamos assim, o resumo seria isso, né? E aqui nós colocamos na observação os procedimentos que mais derivaram dessa enquete, né? Que tem necessidade de acesso é o o tratamento cirúrgico pós cirurgia bariátrica, que é o não estético, pós-mastectomia, que daí está previsto lá no termo de compromisso da oncologia, esse aqui está previsto no termo de compromisso da obesidade, lábio palatal, também existe uma pactuação no Estado e os serviços que têm que abrir oferta para esse tipo de situação. Tratamento cirúrgico não estético de orelha também está previsto, e tratamento de redução de mama, né? Então, são esses, digamos aí, os cinco tipos de cirurgia plástica ou de necessidade em entrar numa fila de consulta plástica para resolver esse tipo de situação aqui, né? Então, do tratamento cirúrgico estético, que seria o não estético, né, que seria o pós-bariátrica, nós temos esses serviços habilitados hoje aí no Estado. Como nós temos um plano no Estado, cada um tem uma região de abrangência, então, no seu termo de compromisso lá, ele tem, né, diante dos critérios da portaria 424, 425, de 2013, da qual foram habilitados, e ele segue os parâmetros e os critérios dessa habilitação, né? Eles têm que fazer as cirurgias reparadoras, que são FAEC, né? E tem lá teto, tem programação para o grupo 043 e 04, que seria essas cirurgias da qual a gente, boa parte delas citamos ali, né? Então, inclusive, lá nas especificações, no item 6 do termo de compromisso, que existe lá no portal da SES, no ponto 5 ele fala a assistência pré e pós-operatória no tratamento cirúrgico da obesidade também trata de cirurgias plásticas, não atreladas à situação de redução de peso como sendo um compromisso da habilitação. Então, não necessariamente a cirurgia plástica ela deve ser aberta uma oferta para aquele paciente que derivou da cirurgia de redução de peso. Ele também tem que fazer cirurgias da orelha, daquelas situações que a gente passou ali em cima, entre outras, né? Então, mas a cirurgia que é derivada, a cirurgia plástica, né, que é derivada realmente de uma redução de peso, essa é fundamental que ele abra a agenda para que esse paciente tenha esse tipo de acesso. E aí a gente levantou lá em cima que tem muito problema com relação a esse tipo de agenda, né? O paciente acaba fazendo a cirurgia de redução de peso, vai para casa, pede-se o acesso, ele não consegue mais entrar nessa rede, e é isso que a gente vai tentar trabalhar em câmara técnica, e como eu falei, as equipes técnicas da SES já foram notificadas, para que a gente possa melhorar essa condição. Então, aqui eu, digamos em resumo, eu falei o que a gente está aqui colocando no encaminhamento. Com relação à pós-mastectomia, então nós temos aqui os serviços habilitados hoje no Estado, né? Segue o mesmo condicionante que a questão da cirurgia de obesidade, né? Então, no termo de compromisso da alta complexidade de oncologia, não está programado o procedimento 0410 01 0219, que é a reconstrução mamária pós-mastectomia total. Embora ela seja FAEC, um procedimento que você produzir e você recebe, não está descrito lá no termo de compromisso. Então, a proposta é que a gente escreva isso lá de maneira clara, de que esse procedimento, que é executado pelo serviço de oncologia, ele tem que ser também, depois, feito a questão da reconstrução.
porque isso está previsto também nos critérios lá de habilitação também, né? E segue toda aquela condição que a gente já viu que são serviços que são executados e não tem a segmentação, né? Que é retirada do duplo J, que quem coloca deve de retirar, a reversão de ostomia de quem coloca deve de retirar, a questão do pino, né, que quem coloca deve de retirar, e hoje a gente tem um grande problema no Estado com relação ao cumprimento dessa segmentação, digamos, do procedimento, né? Então, nós temos aqui um período de produção que a gente levantou, dos serviços que fizeram período aqui de janeiro a agosto de 2024, um levantamento que faltam alguns meses aqui, mas esse levantamento ele já foi feito e não foi atualizado. Mas os procedimentos de mastectomia, o procedimento de mastectomia, o que é faturado como FAEC, como MAC, no estado desse período, 23, bem baixo, e o procedimento de reconstrução mamária, que é bem maior, porque aqui entende-se que eu acho que esse procedimento aqui ele é referente às duas mamas e essa reconstrução ele com relação a uma mama só, né? Por isso ele pode ser aqui no levantamento da produção uma estimativa dobrada, digamos assim, né? 23 para 100, é uma questão técnica que a gente tem que também avaliar. Mas, quanto ao encaminhamento, é essa questão tem que estar desenhado lá no termo de compromisso, que mesmo sendo um procedimento FAEC, né, a reconstrução mamária, esse prestador, quem fez a mastectomia, teria que também obrigatoriamente fazer essa reconstrução, né? É como eu falei, aquela regra da segmentação do procedimento. Lábio palatal, nós temos a habilitação no estado e os dois prestadores aí habilitados, além de, se eu não me engano, tem alguns outros que também fazem também esse procedimento, mas esse aqui está mais atrelado à questão infantil, né? O Hospital Infantil Joana de Guzmão, e se eu não me engano, tem aqui também o Hospital Regional o Hans-Dieter Schmidt de Joinville, que tem um centro que faz essas cirurgias. E aí é outra questão também que quem tiver com esse problema, né, ou quem tiver na fila com esse problema, ele tem que ter esse acesso, porque esse aqui já foi discussão de Câmara Técnica há uns anos atrás, e ele tem que ter uma certa prioridade, principalmente quando é paciente infantil, e quando é paciente que já está na fase adulta, também deve-se dar uma prioridade aí a gente tem que pensar na matéria com relação à programação, porque existe teto, existe programação, se ela é suficiente ou não, coisa e tal, mas a questão é o acesso mesmo de como esses pacientes que a gente acabou de mensurar aí, que é derivado de cirurgia bariátrica, que é derivado de mastectomia, como é que eles devem ser priorizados numa fila já existente, né, para cirurgia qualquer e coisa e tal, como é que esse paciente deve estar desenhado dentro de um fluxo para que ele não entre numa fila novamente para fazer uma consulta, né, digamos assim, é, especializada para que ele possa fazer um novo procedimento, que isso seja uma segmentação. O tratamento cirúrgico não estético de orelha, que foi um dos motivos ali citados também, né? Então eu faço aqui analogia novamente à questão lá do item 5, né, do termo de compromisso da bariátrica que da cirurgia, né, de plástica, mas também tem habilitação que tem outros prestadores que fazem esse tipo de cirurgia, né, por procedimento que são derivados da forma de organização 04304. Então, a gente tem também lá no levantamento quem são os prestadores que fazem esse tipo de cirurgia. Então, o encaminhamento a gente talvez aprimorar esse tipo de situação. O tratamento de redução de mama segue no mesmo condicionante e uma das grandes demandas, né, que existem dentro dos pacientes hoje com necessidade de fazer consulta especializada, a grande parte é para fazer redução de mama e também a questão da cirurgia
não estética para a orelha, né? E aí segue aquele mesmo condicionante que temos que trabalhar melhor como é que nós vamos fazer essa questão, principalmente dessas duas demandas aqui, redução de mama e cirurgia não estética de orelha, né? Porque esses dois aqui, na teoria, eles não seriam derivados de algum outro tipo de cirurgia e seria realmente um fluxo inicial de uma consulta especializada. E aí, como eu falei, tem outros prestadores não habilitados em ON e não habilitados em redução do peso que fazem esses procedimentos. A gente teria que estar melhor trabalhando essa questão. Consultas especializadas em cirurgia plástica, o levantamento de produção, só para a gente identificar por região de saúde quem são os municípios, né, e prestadores de serviço que apresentam produção regularmente, isso é a série histórica do ano de 2024, e quanto que apresenta mais ou menos em prática. Então, não é só o HU que apresenta consulta em cirurgia plástica, tem outros prestadores também aí alocados dentro das regiões, né? Então, a gente vê aqui que a região sul realmente está completamente deficitária. Pelo menos no ano de 2024 não apresentou nenhuma produção SUS, né, para esse tipo de consulta. E algumas outras regiões aqui também, o Grande Oeste, né? Isso com relação aos prestadores sob gestão municipal. E nós temos aqui uma relação com os prestadores sob gestão estadual. Aí a região sul já tem, né? O Araranguá, o Hospital São José de Criciúma, Nossa Senhora da Conceição, esses fazem consulta em cirurgia plástica. Então, nós temos que ver, diante de toda essa necessidade que a gente vem escutando, pô, eu quero consulta em cirurgia plástica, eu estou mandando a planilha de solicitação de remanejamento de teto, mas nunca é acatado pelo Estado. Será que é só o Estado quem faz? Né? Então, essa planilha aqui, talvez ela possa direcionar para as regiões, entrem em contato com esses municípios aqui e vejam se tem a necessidade de abrir uma agenda para, ou uma pactuação via remanejamento de teto de PPI, para que haja uma abertura de agenda em cirurgia plástica, né? Consulta em cirurgia plástica. Temos, obviamente, regiões que estão descobertas, né? Agora, e outras aqui temos uma produção mensal, mas tem que ver se essa produção realmente ela é regular ou não, né? Mas, ou seja, o levantamento ele está aí, nós pelo menos conseguimos mapear as necessidades de quem respondeu, os 40% dos municípios que responderam à enquete, para que a gente possa pelo menos ter uma base de como começar a trabalhar. Talvez a gente poste isso na próxima Câmara Técnica. Eu vou entrar em contato mais uma vez com as áreas técnicas da SES para ver como é que a gente pode trabalhar. Primeiramente, já algumas questões, como a gente falou, de adequação de termo de compromisso e sensibilizar esses autores aí das habilitações que eles têm que também abrir essas agendas, né? Não só eles, mas os contratantes, tanto gestão estadual, gestão municipal, tem que entender que isso também tem que estar atrelado à execução do prestador. Agora, da forma como esse município, como esse paciente saiu do serviço e ele tem que voltar, é que a gente tem que trabalhar isso de melhor forma, porque a gente sabe que tem uma fila, essa fila, ela existe uma classificação de risco, e ela é cronológica, mas a gente vai trabalhar assim para que haja uma melhora no entendimento do acesso, né? Não só para aqueles serviços que executam e tem que ter uma segmentação, assim como a gente mostrou ali que a cirurgia de orelha e também a redução de mama, e além de outras, né? A gente tenha mais ou menos um condicionante mais transparente hoje no Estado com relação à pactuação e oferta, porque está bem complicado. Eu estou à disposição, né? E a gente vai colocar esse assunto aí brevemente para ser trabalhado juntamente com os SES e municípios para que a gente tenha um encaminhamento e torcemos que seja um encaminhamento positivo.